Olá, você está acompanhando a partir de agora o programa Unifra Entrevista e o tema do programa de hoje é sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Sobre este assunto, nós convidamos o professor coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, Matheus Froza, para bater um papo com a gente, para explicar um pouco os motivos, as consequências desta tão intrigante, professor, saída do Reino Unido da União Europeia. Num primeiro momento, muito obrigado, obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui. O senhor está sempre participando também do Jornal da Unifra com seu comentário de economia. Hoje está aqui no programa Unifra Entrevista. E, professor, quero perguntar para o senhor num primeiro momento. Essa saída do Reino Unido ela se deu de uma maneira muito apertada por meio de uma votação popular e nós tivemos 51,9% contra a permanência do Reino Unido na União Europeia e 48,1% pensando, desejando a permanência do Reino Unido, né? Os países. O que é importante ressaltarmos, assim, principalmente em termos de motivos econômicos, professor, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia? Na verdade, essa notícia pegou, acho que o mundo inteiro de surpresa. Ninguém esperava essa saída da União Europeia, por mais que essa saída pode demorar um certo tempo. E este momento de transição, ele ainda está em aberto. E as consequências, tanto políticas quanto econômicas, elas estão até um certo ponto imensuráveis, né? Mas que vai abalar a credibilidade e vai trazer talvez até reflexo em termos de segurança até para as Olimpíadas em relação ao Brasil. Isso eu falo através do extremismo ou de ataques terroristas, com certeza. E então, se nós buscarmos na história o porquê que a União Europeia ela foi constituída, o bloco comum, na verdade, ela surgiu em 1950, depois no período entre guerras, no caso, para, na verdade, aumentar os laços de comércio entre os países. Esse era o primeiro objetivo. Sim. Claro que a Inglaterra ela vem fazer parte desse bloco só em 73, mas ela aceitou fazer parte do bloco. Lá eu não tenho o euro, como nos demais países, mas eu tenho as relações comerciais comuns, principalmente de comércio e de comércio agrícola e industrial. Sim, nós estamos vendo imagens do Reino Unido, professor, principalmente da Inglaterra, mas também da Escócia. Lembrando que o Reino Unido, além da Inglaterra e da Escócia, tem País de Gales e tem também a Irlanda do Norte. Que mostrou um resultado diferente Exato. do que os ingleses... A Escócia também. A Escócia, né? também. E aí, professor, eu gostaria de perguntar para o senhor também, são países que a partir de agora, a partir dessa decisão, mesmo dois apoiando e dois não, mergulham em mares, vamos dizer assim, sim, economicamente instáveis e vão perder parceiros comerciais? Com certeza sim. A estabilidade demonstra que pode ocorrer estabilidade, tanto é que a rainha recentemente visitou a Escócia e está fazendo uma visita no seu reino, na verdade. E isso está por trás também um aspecto de conciliação. Pode estar por trás disso. Sim. Pode estar demonstrando este aspecto. Em relação econômica, sim. Vamos supor, no caso, que a Escócia realmente permaneça no bloco. Eu vou ter a Escócia dentro do bloco, a Inglaterra fora do bloco. E como é que a Escócia vai trabalhar com a Inglaterra? Eu vou ter que constituir relações comerciais, na verdade, envolvendo dois países, sim, individuais, por produto. Então, esta gama de burocracia ela pode aumentar. O senhor falava da questão do extremismo, né? Sim. Na resposta da pergunta anterior, e eu lembro que, por exemplo, a Irlanda, que não faz parte do Reino Unido, sim, né? Ela ficou sem fronteiras terrestres com a Europa. E a gente sabe, historicamente, que tanto Irlanda quanto Irlanda do Norte existe, né, um grupo radical ali, né, o ETA. O ETA, né, sim, que age muito ali. E como é que isso pode repercutir nessa região, assim, professor, e principalmente pelo fato de que, lembrando que, por exemplo, se você tem, o pessoal tá me falando aqui o ponto, o ETA na verdade é da Espanha, lá é o IRA. IRA, isso, né? IRA. Se você tem, assim, o ETA é dos Países Bascos, exatamente. Realmente. Isso. Se você tem, por exemplo, um país que não tem mais fronteira terrestre com a Europa e vai se sentir extremamente prejudicado e já não tem boas relações daqui a pouco com o vizinho, sim, como é que isso vai repercutir? Quando eu falo da questão da Olimpíada, eu falo com preocupação do extremismo, não só desses grupos radicais, mas também em relação aos muçulmanos, né? E ser uma clara visão contra a imigração. Não é só a imigração da Síria, não é só a imigração do brasileiro que está lá trabalhando, em relação à mão de obra, mas também em relação ao muçulmano. E quando está chegando, está crescendo esse discurso em relação à xenofobia, eu vejo com preocupação. Isso pode aumentar, na verdade, em função até dos próprios ataques
terroristas. Isso pode se refletir, eventualmente, até nas Olimpíadas no Brasil, como já ocorreu em outras Olimpíadas, um ataque até à própria delegação inglesa. Pode ocorrer? Pode. Eu posso ser um pouco alarmista aqui? Sim. Só que a história nos mostra isso. Eu já tive um ataque na Olimpíada em Munique, em 72. Em 72. Eu já tive outros também, qual não foram divulgados, até mesmo em Atlanta, em 96, tentativas. Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Essa decisão, ela causa um alvoroço, porque o que está por trás disso não só são condições econômicas, mas também, principalmente, uma relação de mão de obra inglesa, que está se sentindo ameaçada com a mão de obra barata, principalmente do imigrante. Sim. Só que quando esse imigrante ele é muçulmano, cresce muito mais este radicalismo. E cresce o temor também, né, por atentados terroristas e tudo mais. Professor, o senhor fala de uma questão que, na verdade, envolve certa diplomacia. E nós fomos ouvir a professora de Teoria Geral do Direito Civil, ela leciona também Direito Internacional, Direito Privado, Direito Internacional Público e Relações Internacionais. É professora do curso de Direito aqui do Centro Universitário Franciscano, a professora Ana Carolina Machado Hakchevitz. E sobre este assunto nós perguntamos para ela, nós temos 3 perguntas para ela, professor. A primeira pergunta é como fica a relação dos países europeus a partir de agora? Isso enfraquece os laços diplomáticos ou não enfraquece? A professora Ana Carolina está respondendo para a gente agora. Ao que tudo indica, enfraquece as relações entre países, porque se verifica que a própria existência do Reino Unido está em risco, porque há se cogita a existência de um plebiscito, inclusive na Escócia, para que ele venha se desmembrar do Reino, para que ela venha se desmembrar do Reino Unido, mas permanecer na União Europeia. E também essa saída do Reino Unido deflagrou outras tentativas de isolamento, como por exemplo a Espanha, em que a Catalunha busca já desmembrar-se, né, do governo central, no próprio âmbito interno da Bélgica. Ou seja, se verificam tendências isolacionistas e regionalistas, contrapondo-se ao processo de globalização e o aprofundamento dos vínculos entre os países que vinham se intensificando nas últimas décadas. Então é algo inusitado, né, algo novo. O tempo é que vai dizer como essas questões vão se restabelecer e como vão ficar essas relações entre os países, mas certamente que a relação entre eles não será mais a mesma. Estabelecendo-se uma nova relação entre os países, como a professora acabava de colocar. Isso, de certa forma, vai impactar daqui a pouco nessas relações trabalhistas para estrangeiros, na questão do turismo, né? O cidadão europeu, aquele que tem o passaporte europeu, daqui a pouco não vai ter validade lá no Reino Unido, ele vai ter que também procurar um visto de uma maneira diferente, o que não acontece hoje. Como é que fica isso tudo para quem vai viajar, professora? O impacto disso na vida nossa a partir de agora, nas próximas décadas já. Claro. Até o momento, o cidadão da União Europeia que tinha passaporte europeu, ou até mesmo o cidadão brasileiro que possui passaporte europeu, como é o caso de muitos, não precisavam visto de permanência para viver, trabalhar, estudar na União Europeia. E agora, certamente, essas questões vão ser redefinidas. Por quê? Porque cada país do Reino Unido agora vão fixar as suas regras, que na verdade já existem, mas em relação a terceiros países, para que os cidadãos estrangeiros possam lá viver, morar e levar suas vidas. E, portanto, essas regras podem ser mais rígidas do que aquelas comuns existentes na esfera integrada. Agora, exatamente como vão ficar essas questões, ainda não sabemos precisamente. Nos próximos meses é que elas vão ser mais definidas. Na verdade, professor, são assuntos e situações para as próximas décadas, eu diria assim. A gente só vai ver o reflexo disso tudo nas próximas décadas. É uma transformação, agora, né? Nós não podemos, na verdade, reduzir, essa discussão simplesmente num viés econômico, Sim. que é a questão que o grupo que fez a campanha pela saída do Reino Unido argumenta. Uma falta de democracia, uma falta de transparência por parte da União Europeia. Ok, eu tenho essa função que a União Europeia legisla em muitos casos e interfere diretamente nos países. Isso está certo? Claro, se ele vai uma questão assim, hoje o cidadão inglês, ele não elege o seu representante na União Europeia. O Banco Central, na verdade, europeu, ele também é indicativo. As decisões não são por unânimes, elas são simplesmente por maioria e que acabam interferindo num país. Exemplo disso, a Grécia teve uma crise recentemente, que iniciou em 2008 e se agravou, fizeram medidas de austeridade motivada pelo Parlamento Europeu para socorrer a Grécia. Então, na verdade, terceiros fizeram um plano de recuperação da Grécia, que interferiu diretamente na população, para recuperação. E a Grécia está mostrando sinal de recuperação. Os ingleses não aceitam muito isso.
que é a questão que pegaram muito essa campanha do nacionalismo. Sim. Eu não quero um Banco Central Europeu, eu não quero um Parlamento Europeu dando pitaco no meu dia a dia. Sim. E é isso que está acontecendo. É o que está por trás? Também. E atrela a isso a questão do imigrante, a questão do desemprego crescente, daí começa este atrito. Principalmente quem votou, se eu segmentar por votação, foi as pessoas de mais idade, acima dos 40 anos, que votaram pela saída da Inglaterra do Reino Unido. Sim, digamos as pessoas mais conservadoras lá do Reino Unido. Que é a briga que tem lá entre o partido, no caso conservador, e o partido, no caso trabalhista. Sim, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora no programa Unifra Entrevista e na volta nós vamos continuar com esse tema sobre a saída do Reino Unido da União Europeia e vamos trazer também detalhes. O professor Matheus Froz vai explicar para a gente como isso interfere na vida nossa, aqui no Brasil, nas relações comerciais também. Então, o Unifra Entrevista faz um intervalo de 1 minuto e, na sequência, volta para mais outro bloco. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Nós estamos de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube, onde você pode ver as reprises dos programas e também acompanhar a nossa programação na íntegra. O Unifra Entrevista desta semana está versando sobre o tema a saída do Reino Unido da União Europeia. E sobre este assunto nós estamos recebendo, ele prontamente aceitou nosso convite, o professor coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano, Matheus Froz. Tradicionalmente também já participa com a gente do Jornal da Unifra, com seus comentários de economia. Professor, nós já falamos da questão, digamos, interna do Reino Unido e também da Europa. Agora, essa saída, né, da Inglaterra, do país de Gales, da Escócia, da Irlanda do Norte, da União Europeia, de que maneira isso repercute para a economia aqui no Brasil, para as relações comerciais entre nós brasileiros, nós Brasil e Reino Unido com os outros países? Na verdade, em termos, o impacto ele é muito maior em termos sociais do que em termos econômicos. Né? Hoje a balança comercial do Brasil, o Brasil exporta em torno de 2% no caso para a Inglaterra, então isso é muito pouco em comparação aos demais países. E se a Inglaterra realmente sair do bloco, há uma tendência, sim, no fortalecimento da nossa economia em termos de exportação. Então, a gente pode aumentar, na verdade, a nossa pauta exportadora, que ela se concentra basicamente em minério. Então, eu posso aumentar a questão do grão, também a questão do móvel, também chegar ou expandir mercado. Mas hoje não é o nosso foco, o nosso parceiro comercial principal, sim, no caso a Inglaterra. Pode melhorar em relação a grãos, em relação à agricultura, porque boa parte do comércio agrícola da Inglaterra é feita hoje com a França. Então, a Inglaterra saindo da União Europeia, o Brasil pode restabelecer um comércio entre dois países e aumentar as exportações. Mas isso é um processo penoso, sim, e não é de uma hora para outra, é um processo de longo prazo. Claro, nós temos muitas pessoas aqui do Brasil, por exemplo, que vão para a Inglaterra, né, vão para a Escócia, para estudar, ou até mesmo para fazer turismo. A gente estava vendo, sim, há pouco imagens belíssimas, né, aí do Reino Unido, principalmente da Inglaterra. Agora, professor, aí a gente também tem aquela questão do dólar, do euro. O euro
com essa ruptura aí, ele perde valor, perde poder competitivo frente ao dólar. Perde. E vai daqui a pouco levar, por exemplo, os países europeus a rever essa questão do euro ou ainda é cedo para falar? Eu acho que é cedo, mas o ponto de flexão de análise é o poder que hoje a Alemanha tem na União Europeia. A Alemanha hoje, para vocês terem uma noção, o tamanho da Alemanha é Minas Gerais. Sim. O tamanho territorial da Alemanha. Mas a Alemanha hoje é a terceira ou a segunda economia do mundo. Então, a Alemanha, no caso, eu tinha um tripé, que é a Alemanha, França e Inglaterra, e esse tripé está manco agora, e a gente vai ver como que vai surgir, e se esse discurso nacionalista, e até certo ponto xenófobo até, que a França tem, principalmente com Le Pen, com Marine Le Pen, a tradicional direita extremista francesa, se isso vai ganhar corpo. Eu acho que não. É muito raso hoje argumentar sobre isso, porque a Alemanha tem muita força no bloco e é um país que cresce no bloco em função da crise entre os países do Ocidente. Sim. Fora o leste. Tomara que de fato não haja, professor, esse conflito, mas leituras, né, que a gente sempre faz para se produzir, para se preparar para o programa. Eu li e acompanhava, por exemplo, que a Alemanha quer a saída, então, do Reino Unido, mas o quanto antes. O Reino Unido ainda quer um tempo. Vai sair? Vai, mas ainda quer um tempo, né? Outubro, o primeiro-ministro vai renunciar. Gradativamente. Agora, já a Alemanha não. A Alemanha quer a saída imediata. Isso aí não pode gerar um conflito diplomático entre os países? E daqui a pouco a gente ter uma reviravolta no euro e impactar, por exemplo, aqui no real? Pode. Isso são discursos também, se tu pegar. Claro que isso vai dar um transtorno econômico. Vai abalar as estruturas muito em relação a câmbio e balança comercial. Esse discurso de extrema-direita, o qual nós temos no Brasil esse discurso, acho que o Bolsonaro é um exemplo do discurso de extrema-direita, o Trump nos Estados Unidos é um exemplo do discurso de extrema-direita, esse discurso também cresce na França, esse discurso também teve na Inglaterra. E isso é preocupante em termos históricos. Toda vez que eu tive o Messias, o Salvador, no caso, aqui na Terra, problemas à vista nós tivemos. Sim. E corremos esse problema sim. Só que hoje o problema é que com atentado, hoje o problema o que é? É com futuramente guerra. A gente não sabe o que está por trás desse tipo de discurso. Eu estou mexendo com um ser humano. A crise da Síria é grave, mas a Alemanha e boa parte da União Europeia acolheu os refugiados. A Inglaterra, boa parte dessa saída também tem função disso. Não quer refugiados no Reino Unido para usufruir, digamos, de saúde e educação, principalmente. Na verdade, o que está por trás disso? Um caso bem simples. Eu tenho um refugiado na Inglaterra, que está lá, que foi acolhido pelo governo inglês. Essa pessoa está na fila do atendimento médico. Daí o inglês que está na fila, em vez de ele olhar, o meu país está beneficiando um estrangeiro, não. Colocaram um monte de muçulmano aqui e eu sou o 10º da fila. Se eles não estivessem aqui, eu seria o primeiro, o segundo, já teria sido atendido. Os programas sociais do meu governo, quem está sendo beneficiado não são os ingleses, sim, são os muçulmanos, são os estrangeiros. Sim. Isso demonstra até o pouco conhecimento do próprio povo inglês quando os ingleses colonizaram boa parte do mundo. Exato. Não foi só a Índia, não, foi boa parte do mundo mesmo que foi colonizada, boa parte, por ingleses. A África é um exemplo disso. É verdade. Só que eles esqueceram isso num período curto de tempo, exato, eu digo. Para sair ganhando, como sempre. O senhor está falando, na verdade, da questão em que envolve, aí, por exemplo, globalização, abertura de fronteiras comerciais, sim, principalmente também a livre circulação de pessoas. Professor, sobre este assunto, nós fomos ouvir também a professora Nikellen Acosta Witter. Ela é professora do curso de História do Centro Universitário Franciscano, leciona a disciplina de História Contemporânea 2, e nós também fizemos algumas perguntas para ela, do ponto de vista analítico, do quanto representa a saída do Reino Unido da União Europeia. E a primeira pergunta que nós fizemos para a professora Nikellen foi como é que ela vê, né, essa saída do Reino Unido da União Europeia, se isso abre um novo paradigma, por exemplo, de globalização, de abertura de fronteiras comerciais e até mesmo sobre a circulação, a livre circulação de pessoas pela Europa. E ela começa respondendo para a gente. Eu acho meio complicado analisar desse ponto de vista, porque, em primeiro lugar, as exportações inglesas, em cerca de 44%, são para dentro da União Europeia. Então, a gente tem que diferenciar o que é globalização econômica e um capital transnacional que força
né, a abertura dos países com a circulação de pessoas. E embora a bandeira xenofóbica tenha sido erguida, né, por um, a gente pode até chamar de um populismo nacionalista britânico durante o processo da campanha da saída do Reino Unido da União Europeia, é muito difícil que essas fronteiras sejam fechadas realmente, até porque nós temos todo um histórico que envolve até um cosmopolitismo, né, da City de Londres e do próprio capital que circula na City de Londres. Então, é muito difícil que Londres se feche, embora o resto do Reino Unido tenda a culpar os imigrantes por uma crise econômica que vem desde 2008. Professor, a gente também está falando de uma região que, historicamente, principalmente nas últimas décadas, sofre com atentados terroristas, sofre muitas vezes por exemplo, por apontamentos de daqui a pouco ter um pensamento extremamente nacionalista, até xenófobo, dá para se dizer assim. Isso não vai aumentar, isso não vai, de certa forma, ficar cada vez mais evidente, principalmente na Europa, mas principalmente também por parte dos países que compõem o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, a Irlanda do Norte, País de Gales? Olha, historicamente a gente pode analisar que há uma tendência ao aumento, né, de pensamentos xenófobos que vão se aliar à extrema-direita e até mesmo a ideias fascistas, né, meio que para culpar uma crise econômica que, na verdade, é muito maior e muito mais ampla do que a entrada dos imigrantes ou mesmo dos refugiados dentro da Europa. A gente tem que pensar que esse processo é bem longo e que ele está vindo desde a ascensão do neoliberalismo dos anos 80, né, e com a evasão principalmente de empregos em função de fábricas que vão, né, para Bangladesh, para a Índia, para o Extremo Oriente. Lá vão encontrar uma facilidade de um trabalho mais barato e que vai render mais, né? O grande capitão dessa coisa toda é o capital transnacional que quer ganhar muito, pagando muito pouco. Naturalmente, a gente também analisa essa questão da própria União Europeia. Será que não se caminha aí até para o fim dos blocos econômicos, daqui a pouco até para o próprio fim da União Europeia, daqui a pouco até por conflitos já entre países mais fortes, porque daqui a pouco as relações entre eles não vai mais ser a mesma? Olha, há uma dificuldade, eu penso, de terminar os mercados comuns, porque há uma interdependência muito forte. Por outro lado, a União Europeia começa com um sonho de paz europeia, né? Ela começa logo após a Segunda Guerra Mundial e vai englobando cada vez mais países, mas ela não consegue institucionalmente equiparar esses países. O caso da Grécia, né, que a gente acompanhou no ano passado, no ano retrasado, o próprio caso de Portugal, que recém agora está começando a se reerguer, eu vejo que eles têm uma dificuldade de ficarem todos no mesmo patamar. E aí o que é, né? Os grandes tubarões acabam engolindo os pequenos. Eu acho que no caso do Reino Unido nós temos a saída de um grande tubarão, né? Porque era o segundo país mais importante. Agora a Alemanha fica sozinha, né, como principal economia. Eu acho que isso vai dar uma quebra realmente substancial dentro do grupo, mas eu acho muito difícil liquidar com o mercado comum por conta da interdependência, né? Então, agora, eu sou historiadora, né? Então, como historiadora, a gente olha para trás. Daqui para frente, eu acho que a gente está no meio do jogo, né? Os dados estão lançados e agora vamos ver como é que essas forças todas, que são inúmeras, vão conseguir agir, cada uma forçando para cima dos seus interesses. E que jogo e que forças, professor Matheus Froza, como colocava a professora Nickelin. Na verdade, a gente não vê mais o mundo do mesmo jeito. Não. A verdade é essa. É né? que assim, só que interessante também assim na fala dela, que eu concordo, eu quero a globalização, mas eu só quero a globalização financeira. Aquela globalização social, globalização cultural, não, isso eu não quero. Não me interessa. Essa não me interessa. Essa é a visão inglesa. Essa é a visão inglesa. É uma visão muito míope, muito pequena. Sim. E a União Europeia ela é tão grande e ela é tão composta por regras. Conversava com um colega meu que está na Espanha, ele fala que a Polônia, que é o país que mais cresce hoje na União Europeia, em torno de 7%, cresceu ano passado, ela quer muito ficar na União Europeia, ela só discorda do casamento gay. E a pessoa se pergunta, mas como ela discorda? Ela pode dizer que não quer. Não, essa decisão não compete ao governo polonês.
essa decisão compete à União Europeia. E se tu é membro da União Europeia e foi regulamentado o casamento gay, todos os países membros da União Europeia são obrigados a aceitar. Esta é uma questão. Então eu tenho N questões que envolvem empresas transnacionais, que envolvem agricultura, que envolvem comércio, relações entre países, que envolvem decisões da União Europeia e não no seu próprio país internamente. Então essa perda de autonomia é um motivo, mas o que está por trás dessa perda de autonomia é um fator social e um fator de imigração. E como eu vi recentemente que o historiador falou também, não existe em hipótese alguma um divórcio que seja amigável. Sempre um divórcio, ele tem rusgas, ele tem um pouquinho de litígio. De litígio por trás disso, que eu acho que vai vir acontecer no caso com a Inglaterra. Professor Matheus Froz, muito obrigado pela participação aqui no Unifra Entrevista sobre esse assunto que com certeza nós vamos ver reflexos mais adiante pelas próximas décadas aí, desdobramentos em relação a isso aí. Exatamente. O programa Unifra Entrevista volta na próxima semana. Muito obrigado também para você que sempre nos acompanha, não só pelo canal 15 da NET, mas pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.